Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Serjão Matemática. Estamos na reta final do Enem em Matemática. Eu preparei mais questões para a gente discutir aqui. Vem comigo as funções trigonométricas. Deixa eu botar o Serjão bem aqui no cantinho. Funções trigonométricas. Hoje vai ficar bem aqui em cima, Funções trigonométricas. Veja bem, pessoal, a primeira funçãozinha nossa aqui, a função seno. Olha aí a função seno. Repare o seguinte, esse aqui é o famoso ciclo trigonométrico ou círculo trigonométrico. Olha ali. Tá vendo? Ele começa no sentido anti-horário, 0, ele vai 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 graus. Uma volta completa. Como é, então, que essa circunferência se torna esta expressão gráfica? Olha aqui. A projeção de seno é sempre no eixo Y. Então, quando eu estou em 0 graus, eu estou projetando no eixo Y. Então, 0 graus projetado em Y, eu tenho 0. Tá aqui, é esse ponto aqui. À medida que eu abro aqui, a primeira abertura, π sobre 6 é 30 graus. À medida que eu abro 30 graus, π sobre 6, 30 graus, eu vou ter aqui metade, meio de um raio, meio, tá vendo? 30 graus. Aqui está, π sobre 6, meio. Se eu abrir um pouco mais o ângulo, π sobre 4 é 45 graus, dá a raiz de 2 sobre 2. Está aqui, raiz de 2 sobre 2. Se eu abrir um pouco mais, π sobre 3, 60 graus, está aqui. Raiz de 3 sobre 2. De modo que quando eu estiver na abertura de 90 graus, eu estou no raio máximo. Lembre-se que a projeção de seno é no eixo Y. Então, o maior valor de seno é 1. Tá aqui, Então, ele vai subindo, subindo. E nesse ponto máximo, 90 graus, π sobre 2, ele atinge 1. Deste modo, nós temos aqui o primeiro quadrante, ele é todo positivo, porque a projeção no eixo Y acima do zero é positivo. Quando eu passo para o segundo quadrante, Então imagina a abertura angular que vem de 0 até 2π sobre 3. 2π sobre 3, π equivale a 180. Por 3, 60 vezes 2, 120 graus. Então essa abertura aqui é 120 graus. A projeção, raiz de 3 sobre 2, está aqui, 120 graus, raiz de 3 sobre 2. Eu vou abrindo mais, a projeção de 135 graus. Está aqui, a projeção raiz de 2 sobre 2, a projeção de 150 graus, meio, a projeção de 180, 0. Então, nós fizemos essa primeira etapa, que é o primeiro e segundo quadrantes. A partir do momento que eu passo para baixo, aqui no terceiro quadrante, a projeção continua no eixo Y. 7π sobre 6, π sobre 6, 180 por 6, 30 vezes 7, 210. 210 vai dar menos meio, em 225 vai dar menos raiz de 2 sobre 2, em 240 menos raiz de 3 sobre 2, até que ele chegue em 270, 3π sobre 2, sua projeção mínima, menos 1, que seria esse pedaço aqui, até aqui, o menos 1. E quando eu invado aqui o quarto quadrante, ele vai subindo, subindo, subindo novamente até chegar. Está aqui a função chamada senoide. Quais são as características da senoide? A senoide, as características são, ela vai sair do seu ponto central, o centro de equilíbrio aqui, o eixo X, o seu ponto central, ela vai subir e simetricamente ela vai descer. Então haverá aqui um eixo central dela, um eixo central, e ela vai subir e depois ela vai descer. Deste modo, pessoal, vamos estudar a função seno completa. A função seno completa está aqui. Cadê a função seno completa? Olha aqui, aqui eu escrevo a função seno completa com todos os seus elementos. E repare que eu escrevi o y, a função seno, como y igual a mais b, seno de cx mais d. O que são esses elementos? O que eles fazem? É fundamental entender os coeficientes, não só da função trigonométrica, mas de todas as funções. Então fica comigo. E pessoal, se fizer sentido para você, dá o joinha para mim, se inscreve no canal e acompanhe os vídeos. Pessoal, o A vai ser este ponto central aqui, o A vai ser o ponto central, Vai ser o ponto central. O B, ele vai ser essa amplitude, vai ser essa deformação, Tá aqui para cima,
O C vai ser o que a gente chama aqui de longitude, ou comprimento, aqui o período, ó, tá aqui o C. E o D vai transladar aqui na horizontal. De forma que A e B, então, têm efeitos na vertical, subindo e descendo, e C e D têm efeitos na horizontal. Então, A e B são verticais, C e D são horizontais. Vamos ver isso melhor. O que o A faz, então? O A é o deslocamento na vertical. Então, repare que se o A aqui fosse 1, ele não sairia do zero, ele sairia lá do 1, subiria e depois desceria. Se o A fosse menos 2, ele ia sair lá de baixo no menos 2, ia subir e ia descer. Então, o A ele vai ser o centro da função, e se ele é positivo, ele está acima do eixo x, se ele é negativo, ele está abaixo. Então, ele só vai subir ou descer a função. Agora, o B deforma, né? Ele estica, comprime. Então, quanto maior o B, mais a função está esticada ou comprimida, né? Quanto menor o B. A gente chama também de amplitude, né? Então, essa distensão é da deformação no eixo Y, é o B. A deformação no eixo X é o C, ela vai comprimir ou vai esticar, né, chamada deformação horizontal, e o D, o deslocamento horizontal. Então, o C, quanto maior ele é, mais ele comprime a função, mais ela sobe e desce num intervalo menor. E quanto menor ela for, né, se C é menor que 1, 1/2, 1/3, 1/4, é uma fração menor que 1, ela é cada vez mais longa o período dela, o traçado, o desenho. E o D translado de um lado para o outro. Então, olha só as situações importantes. Olha aqui embaixo. Domínio de f reais. Então, se eu considerar que essa função vai para o infinito para os dois lados, domínio reais. A imagem A menos B, A mais B. Então, se eu pegar aqui essa função desse jeito, se eu subtrair A menos B e depois somar A mais B, eu tenho a imagem. E o período 2π sobre C. O que é o período? É o intervalo em que a função sobe e desce direitinho, que ela faz o mesmo traçado. Então, o período, nesse desenho que eu coloquei aqui, 2π. E repare que o período, 2π sobre C, e esse C vem aqui, né? Ó, 2π. Aqui está. Pessoal, vem comigo, eu trouxe aqui uma questão, a questão do Enem 2018, me acompanhe. Olha essa questão, vamos à leitura primeiramente, a leitura da questão. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa o esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Marquei o ponto A. A partir da posição indicada em que o segmento OA, tá aqui o segmento OA, se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição, e F a função descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Tá aqui então. Então, ó, tá aqui OA, eu vou fechar aqui um ângulo, lá, o ângulo T, né? Então, à medida que esse T vai abrindo aqui, ela vai subindo, depois ela desce, né? Agora, como é que eu vou transcrever essa função aqui, esse deslocamento para o gráfico? Olha só, ele está transcrito aqui, ó. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico, 2 voltas aqui, ó. Então, ele saiu aqui do A, ele subiu ao ponto máximo, depois ele voltou simétrico a aqui na horizontal, na mesma altura, do outro lado, depois ele desceu no ponto mínimo, né, que é aqui embaixo, depois ele sobe, aqui ele deu uma volta é um período, né, que foi 2π, ó. Depois ele dá outra volta, tá vendo? Então, nas 2 voltas completas. Então, pessoal, sabendo que é uma função, repare que essa distância aqui, ó, 168 menos 88, eu tenho 80. Então, se eu tirar 80 aqui também, eu vou ter a imagem. Olha aqui, ó, então a imagem, 88 menos 80 vai dar 8. Né? Então, repare que esse 88 para mim é o centro da função, que como ela sai do ponto central, sobe e desce simetricamente, essa função é uma senoide, é uma função seno. O período, 2π sobre C, então o período está aqui, ela subiu e desceu, ó. Então esse período aqui, o intervalo, foi 2π. Eu passo o C multiplicando, simplifico,
eu tenho que o C é igual a 1. Agora vamos escrever a função seno. A função seno ela é escrita assim, ó. F de t vai ser o A mais B, mais seno de CT mais D. Peraí, então o que esses dois aqui fazem? De fora, eles trabalham na vertical. O A sobe ou desce, nesse caso ele subiu lá no 88, e o B ele estica ou comprime, ele deforma na vertical, Então o B aqui no caso, ele vai ser 80. Então, 88 é o A, o B é 80. O C, ele comprime ou estica. Repara como aqui foi 2π, o meu C é 1. E o D, ele translada, ele movimenta essa função de um lado para o outro, no eixo X, né, na horizontal. Mas não houve translado, então D é 0. Então, D é 0. E o C é 1. Então, nós estamos aqui na função, o A é o ponto central, o B é 80, o C é 1t. Logo, nós temos aqui a alternativa de letra A. 80 seno t, tá aqui 80 seno t, mais 88. Pessoal, se fez sentido para você, não deixa de dar o joinha. Eu trouxe aqui para você também em azul, ó, em azul a imagem. Lembrando que a imagem A menos B, A mais B. Então, A menos B, A mais B. Então, se eu pegar 88 menos 80, eu tenho 8, ó, 8 até 168. Olha a imagem dessa função, tá aqui, ó, de 8 a 168, ó. Lembre-se sempre, então se eu pegar A menos B e A mais B, eu tenho a imagem. Se pedisse a imagem, estaria nesse intervalo aí. Beleza, galera? Eu espero que tenha feito sentido para você. Se fez, dá o joinha para mim e acompanhe Serjão Matemática. Tamo junto, galera. Reta final para o Enem.